Alguma coisa a comentar sobre o Rubens vai falar. Já o Rubinho Tá bem? fala. Rapaz, hoje eu só tô pedindo o que é já. About time! Desculpa, tô pedindo antecipado. Então vamos começar um convidado. Gustavo Cartaz, primeiro, mais uma vez, uma satisfação tê-lo aqui agora pessoalmente. Né? Graças a Deus, essa pandemia tá começando a ganhar um contorno melhor para nós, né? E a gente já tá podendo reencontrar as pessoas, estar mais próximo e tal, que é muito importante, não só pra gente, como para o próprio clube, também para o torcedor que acompanha. Ter essa notícia de perto é muito legal, essa conversa. E a gente quer saber, claro, né, como é que tá essa preparação do ABC, né? Torcida em campo, estádio lotado, pelo que a gente já viu, já tá tudo vendido. Né? Como é que tá essa preparação e o clima no ABC para essa decisão? Itamar, o clima no ABC tá espetacular. Eu acho que as coisas estão funcionando bem, com toda a dificuldade que é disputar uma Série D, mas já é uma vitória estar com tudo regularizado, todos os salários em dia, premiações. Eu acho que isso é muito importante. Agora vale ressaltar que do outro lado tem um adversário dificílimo pela frente, um Caxias que cresceu no mata-mata, que lá também a cidade está mobilizada para o acesso do Caxias, então vai ser um jogo muito difícil. Nós temos essa consciência lá dentro do ABC. Ontem fizemos uma reunião com todo o elenco e comissão técnica, justamente frisando isso, que é um adversário difícil, que é um jogo muito complicado. A equipe do Sul tem uma característica de jogo que é difícil. Copeiro, né? Jogo copeiro, joga fechadinho, e a gente tem que superar isso aí. Temos confiança total no grupo, temos confiança total na comissão. Então a expectativa, obviamente, ela é muito boa para o acesso. Agora sabemos que tem que respeitar, porque o Caxias vem também querendo muito esse acesso. Eu acho o seguinte, eu disse aqui, eu fiz uma pergunta ao Moacir Júnior, disse o seguinte: olha, Negueba, Gustavo Henrique e o Alisson não pode perder para todo mundo. Não é um ataque que você vai dizer e os outros não vão temer. É óbvio que os outros vão temer, porque esse é um ataque forte. Mas além desse ataque, Gustavo, se o ABC não repetir aquele segundo tempo contra o Retrô e não tomar a água que tomou fora daqui, passa tranquilo. Com todo respeito, e com a torcida, com todo respeito, claro que isso aqui é uma opinião da imprensa, eu sei que você não pensa dessa maneira, mas e com o apoio da torcida dessa maneira, quer dizer, com o cara incentivando, chutando o jogador, entre aspas, pra frente, eu acho que vai ficar muito mais fácil o acesso do que quando vocês jogaram lá. Olha, Ricardo, eu acho que o apoio do torcedor ele vai ser fundamental, né? Você tá vendo aí que os sócios, praticamente 2.000 sócios em pouco mais de uma semana. E isso foi muito importante, isso já dá um gás muito grande. Todos os atletas lá sempre comentam: poxa, a torcida vai vindo nesse jogo, e não veio no jogo do 4 de julho, né? Mas com certeza é um plus a mais, e a gente tá muito confiante, sim. Temos confiança no nosso grupo. Mas respeitando, eu respeito o seu pensamento, mas o pezinho tem que ser sempre no chão, porque com o pezinho no chão a gente conseguiu alcançar os objetivos no ano. Muitas vezes o próprio rival era favorito em muitos clássicos, e esse grupo foi lá e cravou e venceu, e mostrou que o favoritismo muitas vezes fica de lado, se tu mais vontade. Uma das manchetes que eu fiz depois do ABC e América foi: o América jogou como nunca e perdeu como sempre. Cartaz, minha pergunta é o seguinte: você falou justamente que vai ser a primeira vez, né, desde a pandemia aí, que a gente vai ter a torcida do ABC no Frasqueirão. O América já teve isso 2 vezes, conseguiu uma vitória e um empate. Tem acontecido algum trabalho psicológico, terapêutico com os jogadores, justamente para que esse apoio não se vire contra, não se torne uma pressão para esse elenco do ABC? Tem muito jogador aí, inclusive, que nunca sentiu a torcida do ABC, por exemplo. Cara, não tá tendo nenhum tipo de trabalho psicológico, não. Eu acredito que esse grupo do ABC é um grupo experiente. Eu acho que, se você analisar, você tem um goleiro que foi campeão brasileiro, o Hélito, você tem um zagueiro como o Suelto, vamos dizer que ele não joga, mas joga o outro lá, Alexandre, o outro que tem experiência também. Você tem um Alisson lá na frente que não vai sentir torcida, você tem um Alan Dias que não vai sentir torcida. Então, assim, eu acredito que eles já são acostumados. Ali não tem nenhum moleque, assim, menino, né, pra entrar no jogo e sentir torcida. Então, agora é a decisão, é a hora de separar, como o Moacir até brincou ontem na reunião, é a hora de separar os homens dos meninos. Então, eu tenho total confiança em todos, até no menino Ferreira, que entrou nos jogos lá. E se você analisar nos jogos do ABC lá no Piauí, tinha torcida sim, lá tava cheinha a casinha lá, não tava
O outro Dentro, lado, né? mas Não do tava lado na- que a TV não passa, Não mostra. tava cheio pra caramba lá, que bancada cheia. Aí a gente ainda viu uma rapaziadazinha escorada assim Ficou escorada, escorada sim. lá, viu? E esse grupo pegou uma pressão muito grande, é porque o torcedor vai se recordar, mas eu vivi lá em Rio Branco, no Espírito Santo. Sim. O estádio estava lotado. E na época estava no auge da pandemia. Por quê? Porque lá o estádio era tipo o Tenente Luiz Gonzaga em Parnamirim. Murozinho baixo. Caminhão, Eles botaram tinha uns vários caminhões, lá. eles botaram vários caminhões atrás do gol e dentro do estádio, como é pequenininho, ficou uma pressão muito grande. Então, assim, esse grupo já passou por algumas pressões esse ano e acredito que a pressão positiva do torcedor vai ser fundamental. Eu acho que não vai ser prejudicial, não. Acho que vai ser fundamental. Pro jogo de domingo, né, Cartaz, chega o Gustavo Henrique de volta, tem alguns retornos, mas durante a temporada do ABC, em alguns momentos, teve que se virar com o elenco. Um elenco que... E teve até uma entrevista coletiva, não sei se o Gustavo vai lembrar, até o Moacir falava da necessidade de reforço, só que depois o próprio Moacir abraça esse elenco. Queria que Gustavo falasse um pouco da montagem, como é que foi pensado esse ABC e o ABC que tem hoje, as condições que tem de conseguir esse acesso já no final de semana. Cara, a montagem inicial, o presidente Bira, com a sua forma de gerenciar o clube, que é a forma de pagamento em dia, não gosta de atrasar, não gosta de fazer as coisas que não podem. Inicialmente esse grupo ele foi R$130 mil. Nós tiramos o Botafogo do Rio com a folha de R$130 mil. Então, a partir do momento que você tirou o Botafogo, apesar dos bloqueios que foram recorrentes, mas se consegue fazer o que sobra, você vai incrementando um pouquinho. E naquele momento, não sei se vocês lembram, que nós perdemos o primeiro turno, a chegada de Moacir, chegaram ali 4 jogadores mais ou menos, né? E era o planejamento, a chegada de 4 jogadores naquele momento, né? E durante o brasileiro nós perdemos alguns, Maicon, Levi, entre outros atletas foram saindo, a gente foi trazendo. E dentro do planejamento nosso, seriam essas contratações finais pontuais, que era um meia, que era um zagueiro, um lateral esquerdo e talvez mais um atacante de lado que a gente não conseguiu trazer. Então estava tudo dentro do planejamento. Agora, o clube queria trazer antes? Queria. Mas tinha dinheiro para trazer antes? Não tinha. Então foi toda uma situação que E aí até a aconteceu. importância também do sócio, desculpa interromper, do sócio, porque você consegue fazer aquela questão do pertencimento, mas esses sócios, obviamente, vocês trabalham com a possibilidade da adimplência, né? É um recurso a mais que vai entrando para uma projeção de acesso para o próximo ano. Com certeza, eu acho que o sócio ele vai se empolgar cada vez mais. O ABC teve ali durante todo o ano mais ou menos 980 sócios fiéis e leais ao clube, né? Que quer queira, quer não, já é uma receita importante para o clube. Muitas vezes quando o presidente, eu via a aflição de Bira para pagar uma folha e ele ligava lá para Futebol Card, que é a parceira do clube no sócio, e a Futebol Card, tem valor X aqui, eu vou mandar para você. Isso era o sócio que pagou. Então isso é importante demais nesse processo. Então o sócio que está vindo agora, a gente espera que, se Deus quiser, com esse acesso domingo, esse sócio se mantenha. Porque ele vai estar gerando uma receita para o clube, que cresça mais o sócio, o público ano que vem volta ao normal. Então que esse torcedor seja fiel ao clube realmente, porque já teve no ABC 10 mil sócios, né? Então quem sabe o ABC não possa chegar novamente a esse sonho de 10 mil sócios e buscar algo maior, né, no cenário do futebol brasileiro, porque o ABC, a gente escuta muito, a gente tá rodando muito o Brasil, a gente escuta muito, como é que o ABC e a América estão na D? Como é que chegou na D? O ABC é time de B ali e tal, brigando para tentar chegar no A. Então esse é o pensamento das pessoas fora, Itamar. Todo mundo que a gente viaja, como é que vocês estão na D, velho? Então assim, e a Série D realmente a gente vê que é o futebol raiz, a gente pegar um jogo no Piauí de 3 horas da tarde, num campo difícil, o hotel complicado, não tem hotel na cidade, o hotel não serve alimentação, você tem que contratar um buffet por fora. Então a Série D é um faroeste. Faroeste caboclo. Antigo, né? Ali E o a Bang gente Bang sai, todos e por você vê, a todos. gente tava no hotel lá em Caxias, a gente dizendo, a gente tava numa cidade no interior do Piauí, 42 graus no jogo, até a torcida ficava brincando com o Dr. Moacir. Vocês conhecem o Dr. Moacir? Sim. Dr. Moacir metia água assim no cabelo, calor muito forte. Então assim, e a gente saiu com frio. Chegamos em Caxias de 8 graus pro jogo. Então assim,
É o futebol brasileiro, é a Série D, é a raiz, é você... É a raiz e o diabo que quer ficar lá. Exatamente. Eu prefiro o futebol Nutella, viu? Nutella. Eu também. Jogar contra esses clubes. E a gente fala disso, não que a C seja a Nutelagem fina, né? Jogar contra esses times. A C já é uma Nutella mais ou menos, mas a C é um creme de avelã. Contra esses times só é bom na Copa do Brasil, né? Porque Você ganha o dinheiro, territorializa o futebol de uma maneira geral, como é na Inglaterra, que eles têm lá a Copa do Rei, como é na Espanha, que às vezes que joga clube de 5ª divisão, de 4ª divisão contra os chamados grandes. Só é bom assim. Fora isso, meu compadre, Série D, no way. Eu acho que o torcedor vai lembrar, rapidão, quando a gente estava fazendo um comentário aqui sobre naquela última semana de contratações, aí me perguntaram, então, e aí as contratações, o que você acha? Aí eu disse exatamente o seguinte: melhor reforço do ABC é o ABC pagar os jogadores em dia, se não conseguir trazer ninguém, porque não adianta investir, trazer um cara e não pagar. E não conseguir pagar, o que é pior. Não, então acho que isso foi importante no final também. Itamar, não tenha dúvidas, claro que eu que estou na frente do futebol, a gente sempre quer o melhor jogador, a gente sempre quer o melhor zagueiro, o melhor atacante, mas a gente entendia a situação de Bira, do presidente, ele sabe onde o sapato aperta, eu vejo a dificuldade dele na hora de pagar uma folha, como é que ele faz, a preocupação dele, justamente porque ele não gosta de atrasar. Então a gente tem que ir entendendo essas situações e vai se adaptando, vai conversando com A, com B, conversa com o atleta, muitos atletas, Itamar, a gente trouxe, mostrando a ele a camisa, a oportunidade, e ele foi lá e correspondeu. Eu vou dar o exemplo aqui do Maicon Douglas, porque foi algo que ele veio com um salário bem dentro de uma realidade. Ele veio meio que desconhecido, mas ele tinha propostas melhores de futebol gaúcho. Eu tirei ele de dentro de um clube gaúcho, praticamente, porque ele estava acertado para viajar na segunda-feira. Ele era do Tombense, né? Ele veio do Tombense. Ele estava da Tombense, ele estava indo para um clube no sul, no Rio Grande do Sul. E aí o empresário dele fez: rapaz, é o seguinte, convença um jogador. Eu quero que ele vá para o ABC, mas ele já está com o pé com a passagem comprada para outro clube. E eu fui lá, conversei, mostrei a camisa do ABC. Disse a ele: Maicon, eu garanto a você que se você for bem aqui, você não fica 3 meses aqui no ABC. E aí foi pior que a minha boca, terminou sendo de praga, né? Porque ele nos largou num momento complicado ali, que foi aquela situação de perda do primeiro turno. Mas a gente vê hoje o jogador no Bahia entrando nos jogos na Série A. Então assim, e outros, né? Que vieram acreditando no projeto. O próprio Alisson. O Alisson aceitou reduzir o seu salário em 70% para permanecer. E meu compromisso com ele era: o Alisson, avançando nas competições de Copa do Brasil, a gente dá uma reajustada, cumprimos com ele. Então assim, o Alisson ele foi muito correto com o ABC e o ABC está sendo muito correto com o Alisson. Um ponto interessante do Maicon Douglas, até uma história de bastidor, eu fui acompanhar o primeiro amistoso do ABC, um jogo treino contra um time de bairro aqui, e aí o Maicon Douglas fez 3 gols, né? E aí a gente tava lá conversando, tinha o pessoal que te assessora, né, Cartaxa? O pessoal: não, o boy aí tá sem contrato. O cara fez 3 gols, tá sem contrato. Aí o pessoal até falou: vixe, vai sair manchete da tribuna. Sem contrato, atacando do ABC, faz 3 gols. Mas ainda bem que ele jogava bola, porque teve um nos anos 80 aqui chamado Dudu Moreno, que veio de Minas Gerais, um canhoto, que fez um treino no JL lotado para a torcida do ABC. Ele fez um treino no JL. A gente queria botar ele no outro dia na seleção brasileira. Quando ele jogou, ele foi embora no outro dia. Pode perguntar lá. Tem uma história de Fumaça. Famosa essa história do Dudu. Fumaça veio pro América e fez 7 gols no treino. Aí o professor Everaldo, saudoso Everaldo Lopes, colocou na coluna dele: Fumaça, fez 7 gols, já tá onde é a fumaça, a fogo. O cara não jogou nenhum jogo, foi dispensado. Então, assim, é brincadeira, né? Gente, olha, quer aproveitar toda a qualidade e praticidade do Nordestão na palma da sua mão? Quer, Ricardo? Quero. É simples demais. Faça já suas compras online e aproveite a variedade de produtos e promoções imbatíveis que só a nossa mega parceria com os fornecedores pode oferecer. Acesse o site ou baixe o app do Nordestão. Selecione seus produtos, agende dia e hora e escolha se vai receber suas compras em casa ou retirar nas lojas Lagoa Nova, Santa Catarina, Ponta Negra ou Nova Parnamirim, sem sair do carro, com clique e retire. Receba tudo separadinho e organizado da forma mais confortável para você. Baixe nosso aplicativo ou acesse nordestão.com.br. Nordestão Delivery, da nossa casa para a sua. Pessoal, aqui tá mandando mensagem no YouTube. O Jonatas William mandou os parabéns para Cartacho, disse que você saiu da arquibancada. O Jonatas fez parte daquela comissão executiva lá do passado, né? Acho que junto com você, né, Cartacho? Jonatas, ele é um torcedor do clube apaixonado e ele teve lá próximo, sim, ano passado. Hoje ele tá aí como diretor, acho que é do Fosse Luz Futebol Feminino. né? Desejar boa sorte a ele. Aí.
e que Deus abençoe a vida dele. Olha aí. Ó, só uma pergunta que eu tenho também, assim, Gustavo, no meio dessa trajetória agora é interessante a gente ver que o ABC está frente a uma partida decisiva de D, não tem a vantagem ainda, mas joga em casa com a torcida contra o Caxias. Então, assim, um cenário muito mais atrativo quando as coisas pareciam patinar. Por exemplo, primeiro turno, que as coisas não aconteceram, do estadual. A ABC acabou indo em busca do segundo turno, mas tropeçou contra o Globo na final. Até pela tradição usa a palavra tropeçar. Em alguns momentos esse trabalho foi criticado. Queria que você falasse um pouco também sobre as críticas na sua função e o que é que foi tirado disso, o que é que você acha que foi correto nessas críticas em relação ao trabalho do futebol da diretoria do ABC. Olha, eu sempre digo que ABC e América eles têm que atropelar no estadual. Eu sempre achei, porque as outras equipes, o investimento é bem menor, às vezes tem dificuldade até de alimentação. Então a ABC e América eles têm essa obrigação de vencer. Então a crítica, quando você perde um campeonato estadual em casa, ela é normal. A gente tem que se acostumar com a crítica. Quem está no ABC Futebol Clube que tem essa pressão, você tem que estar acostumado com a cobrança, a crítica, mas você tem que ver o que de positivo tem, como tem de muita coisa positiva crítica, e o que tem de negativo, o que é pessoal, o que é muitas vezes, desculpa até o termo, sacanagem. A gente tem que ter o discernimento. Então a gente teve sim muitas críticas, aprendemos com elas, muitas, e aos poucos a gente foi se reciclando, tentando corrigir, mas nunca deixando a convicção de lado. Nós tínhamos um orçamento, não é justificativa, mas nós tínhamos um orçamento, nós tínhamos um elenco com 22 no máximo atletas ali aptos a jogar uma Copa do Nordeste, uma Copa do Brasil, um campeonato estadual. Então você não tinha um grande elenco, você tinha um elenco muito enxuto naquele momento. Então os jogadores chegaram esbagaçados na decisão contra o Globo. O Globo estava treinando lá 20 dias, não é justificativa, não é, Gustavo. Mas eu estou dando aqui uma posição de que realmente os jogadores chegaram lá esbagaçados numa decisão, porque vinham de um jogo de Chapecoense, você vinham de Copa do Nordeste, então eram muitos jogos. O esforço de cada atleta num jogo contra um time da primeira divisão é gigantesco. O ABC, a Série D já tinha começado também, né? A Série D já tinha começado, você perde um campeonato estadual, você perde uma classificação de Copa do Nordeste por um gol. Um time com a estrutura de Série D como o ABC, que vive realmente poderíamos ter classificado naquele jogo do 4 de julho, ganhando de 2-0, tomando 2-1. No último lance do jogo, o cara acerta uma bola daquela que ele nunca mais acerta. Mas faz parte, serviu de aprendizado. Então não é justificando, a gente sabe onde errou também. Nós tentamos desde o início um 10, um 9, mas isso é dificuldade financeira, né? Mas não é justificativo. Os erros a gente tem que aprender com eles e tentar não cometer. E no medida que foi o equilíbrio na Série D e principalmente a regularidade. O ABC foi uma equipe muito regular na Série D. Ele não fez grandes jogos, mas sempre foi regular. Venceu Campinense 2 vezes, venceu 13 2 vezes. Adversário que eram pontos de todo mundo. Então o que a gente sempre conversava lá internamente, quando a gente ganhou do 13, terminou o jogo, eu disse: esse 13 vai tirar ponto de um bocado de times aqui. Nós ganhamos deles fora de casa. Principalmente lá em Campinas, né? Você me falou isso lá em Campina Grande. Falei a você. Então assim, o 13 estava com 7 jogadores com Covid. O problema do 13, o Hélio, nosso goleiro, não jogou a final por Covid. Então assim, cada um com seus problemas. Então o ABC tinha que ir lá e cravar a vitória. Não jogou bem, não jogou, mas ganhou. Então assim, a gente passou por muitos momentos assim. Então vencemos Campinense 2 vezes, vencemos o Clássico 2 vezes. Adversário que tiraram pontos. Nós tropeçamos nos lanternas, né? Nós tropeçamos em Central, nós tropeçamos em Calcaia, né? Se você analisar Atlético Cearense, que a gente perdeu as aquele duas. Aquele do Calcaia não foi uma tropeção, foi uma queda de 2 metros de altura. Então, 3 minutos praticamente. Então, assim, são coisas do futebol, mas você tem que ter o discernimento. Claro. Também parabenizar o presidente pela frieza. Bira foi muito frio naquele momento, de respirar fundo. De ter paciência. E não fazer uma mudança extrema. Isso, seria ele teve a paciência e teve o entendimento de que talvez a experiência dele do futebol, com a minha inexperiência ainda, né? Talvez conseguiu juntar e tá aí agora em vias de conseguir um acesso, se Deus quiser. Não é nem fazer uma pergunta, Gustavo, é mais fazer uma colocação. Veja como esse final de semana é importante para o futebol do Rio Grande do Norte, não apenas para o ABC ou não apenas para o América. Veja como a importância que tem os jogos do final de semana. Se o América vencer o seu jogo,
está classificado para a Série C. Se o ABC vencer o seu jogo, está classificado para a Série C. Se o América perder o seu jogo, está sem calendário em 2022. Se o ABC perder o seu jogo, ainda tem calendário em 2022. Mas se o América perder o seu jogo e o ABC ganhar, o América tem calendário em 2022. Quer dizer, o final de semana, ele é um final de semana que pode ser trágico, mas não tão trágico. Não dramático. Não, ele vai ser dramático, não trágico. Porque de qualquer maneira, há sempre uma esperança. Ou o ABC e a América conseguem no mérito muito no campo, ou ao contrário, se o ABC conseguir no domingo e o América não no sábado, pelo menos há um calendário a se jogar. Eu acredito muito. Acho que vai ser bacana esse final de semana. Eu acredito muito nos nossos eu acredito nos dois. E eu acho o seguinte, Ricardo, eu acho que muita gente tem pensando assim, o América vai fazer uma batalha mais difícil. Eu não acho. Acho que as duas batalhas são muito difíceis. E apesar da vantagem do ABC de jogar em casa e tal, mas não vai ser moleza. Não vai ser moleza para nenhum dos dois. O América teve problema aqui, e aí tem essa questão da segurança que a gente vai falar no segundo bloco. Mas vai ser dureza para todos os dois. O Ícaro tem um recado, é Rubinho aí que tá liberado? Tá liberado? Na agulha com o Rubinho. Vamos pra Rubinho. Rubens Lemos, filho. Na Jovem Pan News, Tempo de Bola, com Rubens Lemos. Olá, amigos do Tribuna Esporte. Olá, amigos da Jovem Pan News. Um abraço à galera do estúdio, a Antony, Ícaro, Itamar, Ricardo Silva e, é claro, a todos os nossos ouvintes e internautas que estão ligados na Jovem Pan News. É uma semana de extremo suspense, essa semana que está já fazendo a curva para chegar nos dois jogos decisivos de ABC e de América, para que saibamos se teremos representante na Série C do ano que vem. Saibamos se caem os dois, se passam os dois ou apenas um. Eu estou otimista, eu acho que há plenas condições de os dois clubes se classificarem. O América não foi um time excelente na primeira partida contra o Campinense, mas o América tem se caracterizado por jogar melhor fora de casa e surpreender o adversário, garantindo sua vaga. Assim foi contra o Itabaiana e assim foi contra o Motoclube. O América precisa ajustar o seu meio-campo, porque o seu camisa 10 e maior criativo, Esquerdinha, não esteve bem na partida do sábado passado contra o Campinense. É preciso que Renatinho possa criar condições para que, marcado Esquerdinha, sobre Mazinho, marcado Mazinho sobre Esquerdinha, porque ambos são habilidosos e técnicos, capazes de criar jogadas de perigo para serem executadas pelo ataque americano. Há um fato apenas que me preocupa, que é o desdobramento do ataque de vandalismo que a delegação do Campinense sofreu aqui em Natal depois do jogo e que deixa margem para uma revanche que, se Deus quiser, não irá acontecer e que tudo será decidido no campo do estádio Amigão. O Campinense, que é treinado por Raniel Ribeiro, ex-preparador físico e ex-técnico do ABC, adepto da escola conservadora de futebol, primeiro para não levar gol e depois, se for o caso, fazer. Mas eu creio na vitória do América e na classificação. É importante, é preciso para o futebol do Rio Grande do Norte. O jogo do ABC, esse vai transformar o Frasqueirão, mesmo que não esteja lotado, mas com cerca de 6 mil torcedores, vai transformar o Frasqueirão no velho caldeirão das grandes jornadas alvinegras, como na Série C de 2007, como na Série C de 2010, nos estaduais decididos por lá. O ABC não pode sequer imaginar em frustrar seu torcedor. E o que o ABC precisava descobrir, descobriu domingo passado. O Caxias não é nenhum bicho-papão, é uma equipe comum. É uma equipe que, por vezes, foi amplamente dominada pelo ABC, que, na falta de um meio-campo mais criativo e de finalizações mais certeiras, não deixou o Rio Grande do Sul com vitória. Mas a semana continua, os técnicos fazem os preparativos e é vida que segue. Você ouviu Tempo de Bola com Rubens Lemos.
Grande Rubinho, obrigado pela participação, valeu. Gente, lembrar pra você que o futebol é uma caixinha de surpresas. Ninguém sabe o que vai acontecer em um jogo.